Bom dia, irmãos, graça e paz. Irmãos, hoje nós não iremos fazer nosso costumeiro estudo que nós fazemos pela manhã na confissão. Eu vou trazer para os irmãos uma meditação no Salmo de número 132. Se os irmãos puderem abrir, Salmo de número 132. Dentro dessa série nos Salmos da peregrinação, nos Salmos de romagem, nos Cânticos de romagem, nós já estamos quase terminando, Só falta o Salmo 132 e o Salmo 134, para a gente encerrar esse trecho, ou essa parte aqui dos Salmos. E hoje conversei com os irmãos, que eu estava com esse desejo de trazer essa palavra para os irmãos. E eu quero que vocês abram aí o Salmo 132, de todos os cânticos de romagem. Se vocês olharem rapidamente, os cânticos de romagem vão do Salmo 120 até o 134, ele é disparado o maior de todos, Ele tem 18 versos. Os irmãos pegaram no meu pé outro dia aí, porque no Salmo 133 só tinha 3 versos e eu demorei 50 minutos, quase uma hora. Esse aqui tem 18, então se vocês fizerem a conta, mas eu não vou fazer isso, viu, irmãos? Mas vamos ler esse salmo, nós vamos orar e depois nós vamos tentar entender o contexto que ele foi escrito, a forma como o Senhor coloca ele aqui, a importância dele para a nossa vida e o motivo pelo qual a gente deve meditar nele, apesar de numa leitura rápida ele parecer uma promessa. Até é engraçado que o editor da minha Bíblia, ele coloca aqui uma promessa antiga. Às vezes você, numa leitura rápida, pode dizer, esse salmo se trata de uma promessa antiga dita para pessoas de um outro momento. E lendo esse salmo com mais cuidado, a gente vai perceber o quê? Ele foi escrito para nós também, para que nós possamos amar mais ao Senhor, aprender mais dele, ser gratos a ele, a gente vai entender por quê. Salmo de número 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Senhor, eu clamo a Ti, Pai. Derrama do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a Tua palavra. A Tua palavra ela é maravilhosa, ela é suficiente. A Tua palavra nos guia, nos dá instrução. A Tua palavra ela nos dá consolo e motivo para gratidão. Que nós possamos, Senhor, ao meditar nesse salmo, compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através dele, de uma maneira fiel. Eu sei que isso só vai acontecer mediante a iluminação, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui, por isso eu peço, derrama do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos compreender, interiorizar isso de uma maneira que só o Seu Espírito Santo pode fazer, que essas palavras que nós vamos ler hoje, Senhor, possam de fato ficar gravadas no nosso coração, nós possamos compreendê-las e aplicá-las em nossa vida como é da Tua vontade. Nós sabemos que nós não podemos fazer isso, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo pode. Então, que o Senhor se derrame aqui nessa manhã para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos,
esse Salmo 132, vocês percebem, a gente depois vai olhando ele com calma, a gente vai ver, ele é grande e ele tem algumas divisões dentro dele. Para a introdução, só para a gente compreender, quem escreveu esse Salmo? Muitas Bíblias não têm escrito aqui, mas é quase consenso entre os estudiosos que quem escreveu esse Salmo, de uma maneira muito clara, é Salomão. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem esse mesmo texto, partes desse mesmo texto, na boca de Salomão em outros trechos das Escrituras. Qual o contexto que Salomão, então, declama esse salmo, ele canta esse salmo, ele fala esse salmo, que depois foi, então, pego pelos peregrinos, incluído ali nos cânticos de romagem e entoado ano a ano, conforme esses peregrinos eles iam se dirigindo a Jerusalém? Foi no contexto em que o templo foi inaugurado. Quando Salomão constrói o templo, no momento em que ele vai, então, fazer a dedicação do templo, o que é a dedicação do templo? É como se fosse uma inauguração, mas não é uma simples inauguração. Ali o templo ele representava a presença do Senhor na terra. Então, se a gente for ler, né, lá em Reis e Crônicas, como que foi isso, vocês vão perceber que foi uma grande celebração. Os levitas, os sacerdotes estavam ali, o rei estava ali, Salomão ele vai falar, vai ter muitos sacrifícios, todo o povo se dirige, todo o povo está em festa, e nesse momento, no momento da dedicação do templo, então esse salmo ele é entoado pelo rei, pelo ungido. E naquele momento, quem é ungido? Quando alguém no Velho Testamento fala o ungido do Senhor, o que é um ungido? O ungido é alguém que recebeu uma unção. Uma unção, foi derramado óleo sobre ele para que ele fosse santificado ou separado para uma atividade específica. Quem era ungido? Aqui nesse caso, que a gente vai ver várias vezes essa palavra. Nesse contexto, o rei. Né? Só que nós sabemos que ungido é uma palavra que nós hoje falamos também para quem? Para o Messias, para o Cristo. Então aqui a gente já vai começar a perceber alguma coisa muito interessante aqui. Esse salmo, ele é um salmo considerado um salmo messiânico. Desde a igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva já entendiam esse salmo como um salmo messiânico. E conforme a gente for lendo, vocês vão ver como isso se torna claro. Às vezes, numa leitura rápida, parece que esse salmo está falando de outras coisas, mas esse salmo aqui, no final das contas, como toda a Escritura, de uma forma ou outra, ela aponta para quem? Para o grande Messias, para o verdadeiro e para o último Messias, Cristo Jesus. Tá? Então, para a gente recapitular um pouco, e é importante para que a gente compreenda isso, para a gente não perder, de fato, o contexto em que isso é feito e isso é escrito. Talvez alguns irmãos aqui já saibam, mas como a gente não sabe até onde os irmãos conhecem a relação a isso, a questão do templo, quando ele foi construído por Salomão, como que funcionava? Vamos retroagir mais um pouco. Moisés recebe, quando eles saem do Egito, com todo o povo, ele recebe ali as tábuas da lei, e não só os 10 mandamentos, mas toda a lei, como a gente pode ver lá em Êxodo e Levíticos. Dentre as ordenanças que o Senhor havia proposto e determinado para o povo naquele contexto, estava a de que fosse construído uma arca. Essa arca ficaria dentro do tabernáculo. Esse tabernáculo era não era tão grande, mas era uma tenda que foi feita de acordo exatamente com aquelas determinações do Senhor, tinha o tamanho exato, o material exato, o jeito exato, tudo foi dado pelo Senhor e foi determinado que aquele tabernáculo fosse construído. Dentro do tabernáculo havia um lugar especial, que era o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde seria colocada a Arca do Senhor. A Arca do Senhor, naquele contexto, era o símbolo mais sagrado do povo judeu. Aquela arca, que era ela feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com os querubins de ouro ali, dentro daquela arca, que era como se fosse um baú retangular, 3 coisas foram depositadas. As tábuas da lei, o bastão, o cajado de Arão e um punhado de maná. Essa arca, então, representava o que naquele contexto? Dentro daquele tabernáculo, o local de habitação de Deus na terra. A gente sabe que Deus nunca foi contido por um prédio ou por algum lugar, nem mesmo naquele contexto, naquele momento. Deus é Deus e sempre foi Deus. Sempre foi onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele mesmo determinou que isso acontecesse. E aquele local, o tabernáculo, é o local onde Deus, então, se manifestava. A glória de Deus se manifestava ali. Era naquele lugar, em torno daquele lugar, que as pessoas, então, deveriam adorar, prestar culto, né, oferecer os seus sacrifícios, até que ele desse uma outra ordem, outra determinação. E assim o foi.
E o povo, então, permaneceu fazendo isso por muito tempo. Como o povo era um povo ainda nômade, eles ainda ficaram por muitos anos, né, peregrinando, né, pelo deserto e tudo mais, o tabernáculo era desmontado e montado de novo. Desmontado e montado de novo. Mas era uma tenda maravilhosa, muito bonita, mas era uma tenda, e era uma tenda que era digna de toda a honra, de todo o cuidado daqueles homens. Haviam disposições claras sobre que momento, a forma como ela tinha que ser carregada, montada, desmontada, quem poderia entrar, os objetos que estariam ali. Então, havia todo esse cuidado. Mas com o passar do tempo, irmãos, com o passar do tempo, se você lê o Velho Testamento, você vai ver isso de uma maneira muito clara, o povo sempre caía. Sempre naquilo que cabia a ele, na parte da aliança de obedecer as determinações do Senhor, os testemunhos do Senhor, o povo fatalmente caía, fatalmente se esquecia do Senhor, fatalmente se esquecia até mesmo da arca. E dentro de um contexto terrível, talvez um dos momentos mais terríveis da história de Israel, a gente tem lá, aqui na palavra, o quê? O momento em que a arca é tomada dos israelitas, a arca é tomada dos judeus. Então, quando Eli, aquele sacerdote Eli, né, que era até um homem temente ao Senhor, mas ele tinha filhos terríveis. Os filhos dele estavam em guerra ali juntamente com todo Israel, e o que eles vão fazer? Não, se a gente levar a arca, a gente vai ganhar a guerra. Então, agindo de forma totalmente contrária ao que a Escritura prescrevia para a arca, o que eles fazem? Eles vão lá, pegam a arca, aqueles homens perversos, eles pegam a arca, eles levam para o meio da guerra que eles estavam contra os filisteus, e os filisteus ganham a guerra. Ganham a guerra, pegam a arca, levam a arca embora. Foi tão terrível aquilo que naquele momento Eli, quando soube da notícia que a arca havia sido levada embora, ele caiu para trás, ele é um homem velho, gordo, quebrou o pescoço, morreu. A filha dele, a nora dele que estava ali, deu à luz ao filho dela que estava por conta dessa questão. Foi algo terrível. A arca, que era o símbolo da presença de Deus na terra, o símbolo da comunhão do povo de Deus com o Senhor, naquele contexto, não estava mais entre os judeus. Ela tinha sido levada embora. E aí talvez a gente pense assim, então, imediatamente, com certeza, eles devem ter juntado o exército de novo e ido atrás da arca. Era o mínimo que eles poderiam fazer. Não havia nada mais sagrado para um judeu do que a arca. Isso não aconteceu. Ali o texto diz que no final dessa batalha, dessa guerra, cada um foi para sua casa, e a arca ficou lá com os filisteus, foi colocada dentro de um templo filisteu, junto com os deuses filisteus, e naquilo que o povo de Deus não foi atrás da arca, a própria arca cuidou de si mesma. É muito interessante. Se vocês lerem lá, vocês vão perceber que eles chegavam lá, os filisteus, e os deuses filisteus estavam deitados no chão. Aí eles começaram a ficar com medo e começaram a movimentar a arca de lugar, e onde a arca passava, as pessoas iam sendo amaldiçoadas, porque ela não era para estar ali. Tumores, ratos. E aí, o que eles fizeram? Tira esse negócio daqui. E aí os filisteus, naquilo que os judeus não foram atrás, os filisteus pegaram aquela arca e deram um jeito, fizeram sacrifício, os filisteus fizeram sacrifício, levaram embora aquela arca e largaram lá numa região já dos judeus, onde ela ficou na casa de uma pessoa que ficou ali cuidando daquela arca. Essa arca ela ficou abandonada por mais de 20 anos naquele local, e ninguém foi atrás da arca. Nesse contexto, ele morreu, Samuel se levanta como o profeta, Saul, ele se torna o rei, Saul vive todo o período dele, todo o período de reinado dele, e ninguém vai atrás da arca. Irmãos, a gente tem que entender, a gente pensa, mas a arca, irmãos, naquele contexto a arca era aquilo que eles tinham de mais sagrado. Então quando Davi assume o trono, quando Davi então é ungido rei, imediatamente, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é o quê? Nós precisamos da arca. Eu não vou governar sem a arca. A arca é a presença do Senhor. Nós sabemos que Davi era um homem falho, pecador como eu e você, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não iria desobedecer esse preceito. Ele queria que a arca estivesse com ele. Ele não queria governar sem a arca. Então, o que ele vai fazer? E a arca nem estava com os filisteus, ela estava já dentro do território hebraico. Ele vai convocar todo o povo de Israel, pessoas de todas as regiões, de todos os lugares, e falar, nós vamos buscar a arca. E eles buscam a arca,
Aí até tem aquele episódio conhecido, né, que Davi, por descuido, por desconhecimento, isso é responsabilidade dele, das escrituras e do cuidado que deveria ter com a arca, vamos levar a arca. Por conta disso, né, a gente tem aquele episódio que Uzias estava carregando ali, põe a mão na arca e imediatamente é fulminado, porque ele não podia fazer isso. Daí Davi então eles vão descobrir o que aconteceu, eles descobrem a forma correta, e aí eles começam a carregar e eles levam a arca então até Jerusalém. Mas Davi então ele tem um outro pensamento. Ele olha a arca, tudo aquilo que ela representava, e ele pensa assim, puxa vida, a arca está numa tenda, e eu num palácio feito de madeira de acácia, de ouro, prata, cheio de coisas, isso não é certo. E ele colocou no coração o quê? Senhor, eu quero construir um templo para colocar a tua arca, um templo que vai ser digno do teu nome. Lógico que a gente sabe que é impossível ser totalmente digno, né? Nunca será, mas eu quero construir um templo. Eu não quero dormir aqui numa cama maravilhosa, num palácio maravilhoso, enquanto a tua arca está numa tenda. Eu não quero que isso seja assim, eu quero construir para o Senhor um templo. O desejo de Davi era genuíno. Era um desejo por zelo, ele estava sendo zeloso ali. Mas é o Senhor que decide. Quem tinha determinado a construção do tabernáculo era o Senhor, não tinha sido Davi. Não tinha sido ninguém, ou Moisés, foi o Senhor. E o Senhor, então, aparece a Davi e o Senhor vai falar o que a ele? Davi, o problema não é o templo. Esse templo será construído, mas não será você quem o construirá, porque você é homem de sangue, você é homem de guerra. Davi é um homem segundo o coração do Senhor, mas Davi havia matado muita gente. Muitas pessoas haviam morrido pela mão de Davi. Então não será você quem irá construir esse templo. Quem vai construir esse templo vai ser o seu filho, mas você não irá construir esse templo. Davi, então, ele entende isso, ele obedece o Senhor, ele fica feliz, evidentemente, porque o templo será construído, mas ele não pôde, então, construir. Mas Davi ele vai passar o resto dos dias dele preparando tudo para que o seu filho possa, evidentemente, ali mais assim, quando ele assumir, né, o reinado, construir o templo. O templo foi construído com o melhor que se havia na época de materiais, então Davi já foi fazendo isso, juntando tudo para que o seu filho Salomão pudesse construir esse templo. Salomão assume o poder, depois da morte do seu pai, e o que ele vai fazer? Construir o templo. E o templo é construído. Talvez ali, com certeza, naquele contexto, uma das maiores obras que havia naquela época no mundo todo. Aquilo era um motivo de muita alegria, de muito orgulho. Imagina, irmãos, quando você está ali, os judeus, naquele contexto, a gente está falando aqui de 800, 900 anos antes de Cristo, aquela maravilhosa obra enorme. Hoje, se você tiver a noção do que foi o templo, se você quiser, você pode ver o tamanho dele e tudo mais, você ficaria atordoado com a maravilha dele, o tamanho dele hoje. Imagina naquele contexto, há 2.800 anos atrás. Então aquilo era uma coisa maravilhosa, era algo de muita alegria e não só isso, mas era um cumprimento depois de uma determinação do Senhor, né, quando Davi coloca, e o Senhor fala assim, vai ser construído, era o local de habitação, era um motivo de alegria, de orgulho para eles, e eles estão ali reunidos. Então, entendam, não é só uma inauguração de uma nova obra. Aqui a gente está falando de algo que foi construído, em louvor ao Senhor, em honra ao Senhor, mas como uma consequência de anos e anos, séculos e séculos, desde Moisés, de uma história. Então, isso aqui tem um peso muito, muito grande em relação a isso. Então, esse é o contexto. É isso que está acontecendo. Às vezes a gente olha assim, ele só estava inaugurando uma obra. Não era inaugurando uma obra. Ele estava dedicando o templo, o local de habitação de Deus na terra. Nada do que a gente faça hoje vai ser semelhante àquilo, porque hoje o Senhor não habita de forma alguma em templos. Esse tempo já passou, mas naquele contexto era assim. Então, nunca a gente vai poder repetir isso, e tem pessoas que fazem isso. Vamos inaugurar o nosso templo. E aí, não existe isso. Isso acabou naquele contexto. Feito essa longa introdução, mas aqui a gente está falando de muitos séculos, eu quero ir com vocês agora para o texto em si, para vocês perceberem de que forma esse texto é dividido. Tá? Então, esse texto ele tem várias pessoas falando aqui. Várias pessoas? Não, são poucas, mas tem
discursos distintos aqui, e aí agora eu imagino que com essa introdução fique mais fácil para a gente entender. Quando Salomão ele começa a falar, o primeiro trecho que a gente vai ler é do verso 1 ao 6. No verso 1 ao 6, quando Salomão inicia o seu discurso, ele vai orar ao Senhor e vai colocar diante do Senhor o pai dele, Davi. E ele vai colocar ali, né, lembra-te de Davi. Salomão, ele construiu o templo, mas ele sabia que quem havia, de fato, dado início a isso, preparado isso, foi Davi. Então, Salomão, ele vai se colocar em oração, mas a oração dele começa com ele clamando por Davi. É muito interessante isso. Ou falando, Senhor, lembra-te do meu pai, lembra-te de Davi, o teu filho. E aqui no verso 1 ao 6, ele vai dizer o quê? Presta atenção, isso é Salomão falando ao Senhor e clamando ao Senhor na sua oração, olha, lembra do meu pai que fez tudo isso. Aqui não está orando para mortos não, irmãos. Isso aqui era para que ele colocasse diante de Deus, de forma humilde, quem era de fato o primeiro responsável ali na terra, como homem, pela construção do templo, e diante de todas as pessoas que estavam ali, para que eles lembrassem em que contexto que aquilo havia sido feito. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Lembra quando a gente leu isso, eu falei disso daqui? Esse aqui, Senhor, lembra do teu filho Davi, de como um dia ele fez um voto, ele falou, eu não quero, Senhor, eu quero construir para o Senhor um templo. Eu não vou dormir, eu não vou... É lógico que ele está falando de forma, né, hiperbólica, exagerada, mas esse era o coração dele, era o desejo de fato dele. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então aqui Salomão está lembrando de quem? Lembra, Senhor, de quando meu pai o Senhor colocou no coração dele esse desejo de construir o templo? Lembra disso? Então ele está fazendo essa memória daquele contexto. E aí ele continua, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e encontramos no campo de Jaar. Foi quando então eles encontram a arca e levam até ali. Então o primeiro ponto aqui, Salomão ele vai fazer uma referência ao pai dele, Davi, e ao contexto histórico em que a arca foi construída. Do verso 7 ao verso 10, Salomão vai fazer uma oração pelo templo. Ele vai pedir 5 coisas nesses próximos versos aqui. Então, primeiro, no verso 1 ao 6, ele, Senhor, lembra do meu pai, do que ele pensou, de tudo que ele passou, das lutas. Quando a gente vê a história de Davi, a gente percebe quantas lutas foram. Até ele assumir o trono, ele teve que se fingir de louco, ele viu o melhor amigo dele morrer, ele sofreu muito para que tudo aquilo pudesse acontecer. Lembra, pai, das provações do teu filho, de tudo isso? E aqui, então, Salomão ele vai começar a fazer ele vai fazer uma oração pelo templo. A arca agora está no lugar dela, no lugar santíssimo, local de habitação ali, o templo está construído, e então Salomão ele vai fazer algumas petições ao Senhor. No verso 7, ele vai dizer assim, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Estrado dos seus pés é uma forma comum que se utilizava no Velho Testamento para se referir à arca, como se fosse o lugar onde o Senhor colocasse os pés dele ali. Mas é uma forma poética que se referia e não é o único lugar que isso fala. Então, qual que é a primeira petição? Entremos na sua morada, adoremos. Ele exorta o povo para que adore ao Senhor. Essa é a primeira petição. No verso 8, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Eles construíram o templo, mas o Senhor é o Senhor. E se alguma coisa tivesse sido feita errada, em desacordo com a própria lei do Senhor, o Senhor não teria obrigação nenhuma de aceitar aquilo. O Senhor nunca aceitou um louvor que não fosse digno dele. Nós nunca podemos oferecer nada que seja de fato digno. Por isso que a gente deve buscar as Escrituras para saber aquilo que o Senhor espera de nós e fazer isso pelo Espírito Santo. Mas aqui, humildemente, Salomão, o rei de Israel, fala, Senhor, o templo está pronto, a arca está lá, o nosso pedido é, levanta-te, Senhor. Aqui, olha a figura, é como um rei que está sentado num trono, e agora ele tem um novo trono, um novo palácio, um lugar muito mais bonito, levanta-te, vai até lá e senta no seu novo trono. Essa é a figura, lógico, a gente sabe que não é assim que funciona com Deus, mas essa é a figura que ele quer evocar. Então, qual que é o segundo pedido? Para que o Senhor entre no seu repouso, para que o Senhor entre ali, naquele local, e ele fique ali, como ele exerça e apareça a glória do Senhor. Lembra que naquela época a glória do Senhor se manifestava de forma visível muitas vezes.
através do Shekinah, que era aquela glória visível de Deus. Então, isso acontecia. Então, Salomão, Senhor, está aqui, entra aqui no teu descanso, tu e a arca da tua fortaleza. O segundo, no verso 9, tem 2 pedidos aqui. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Então, aqui, Salomão vai orar, vai pedir ao Senhor para que 2 coisas. Os sacerdotes, que eram os homens que faziam essa mediação naquele contexto, sejam homens justos, e para que todo o povo, os fiéis, as pessoas, então, exultem, adorem, glorifiquem ao Senhor. Então, para que o povo adore, para que o Senhor entre no seu repouso, para que os sacerdotes sejam justos, para que os fiéis exultem diante da glória do Senhor. E no verso 10, ele vai fazer uma petição em favor dele mesmo naquele contexto. Por amor de Davi, olha só, Salomão, ele sabia da importância do pai dele, de quanto o pai dele era um homem segundo o coração de Deus. Então, sempre que ele vai orar, ele fala, Senhor, lembra do meu pai, lembra do meu pai. É muito interessante isso. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. E aí agora ele faz uma oração em favor de si. Quem que era ungido nesse contexto? Era ele, o rei. Não desprezes o rosto. Por favor, Senhor, não me despreze. Não me despreze. Esse é o último pedido que ele faz. Agora, a gente vai para o verso 11 a 18. E no verso 11 a 18, a gente vai ver a resposta do Senhor. Aqui é o Senhor respondendo. Então, de que forma isso aconteceu? A gente não sabe, mas aqui o salmista ele vai colocar a forma como o Senhor responde a essa oração de Salomão. E olha como ele coloca, no verso 11. O Senhor, então, ele jura a Davi que um dos seus filhos vai subir ao trono. O Senhor jurou a Davi, isso ele já havia prometido a Davi, e aqui é uma lembrança, com firme juramento, e dele não se apartará. Do quê? Do juramento. Um rebento, um fruto da tua carne farei subir para o teu trono. Então, tá muito bom. O Senhor está respondendo de forma favorável. Ele vai manter a promessa que ele fez a Davi. Um rebento da tua carne irá subir ao trono. Verso 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião. Sião nós sempre falamos aqui. Jerusalém, Sião, o templo. Geralmente essas palavras se intercambiam de alguma forma. A gente está apontando para o templo. O Senhor escolheu a Sião. Não foi Salomão ou Davi que decidiram isso. Preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então, Salomão está feliz de novo. O Senhor está respondendo que ele aceitou o templo, ele aceitou Sião, ele escolheu Sião, e ali ele habitaria. Por quê? Porque eu preferi, eu quis. Aqui é o Senhor respondendo ainda. E no verso 15 a 18, vocês vão perceber que o Senhor aqui promete uma série de bênçãos, bênçãos de toda ordem, bênçãos espirituais, militares, materiais, de comida, de riqueza, de muitas bênçãos diferentes para aquele povo todo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Imagina que a hora que ele acabou, o povo exultou, O Senhor aceitou o nosso templo, ele aceitou a nossa oferta, e ele vai nos abençoar, ele vai derramar aqui sobre nós todo o cuidado dele. Glória a Deus por isso. Só que se você está prestando atenção aí no seu texto e está lendo ele certinho, você vai perceber que eu pulei um verso. E esse verso, irmãos, faz toda a diferença. Sempre fez e sempre fará. É o verso 12. Olha o que está escrito entre a bênção do Senhor e a oração de Salomão. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono, no teu trono. Então havia aqui uma condição. Está aqui, eu vou aceitar, eu aceito o templo que eu mesmo escolhi, que eu mesmo preferi, eu quis isso. Vocês serão abençoados. Um filho de Davi sempre estará aqui nesse trono, mas se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Aí isso vai acontecer. E essa é a condição que coloca o ser humano no seu devido lugar desde que o mundo é mundo. Se você obedecer, você vai ser salvo. Se você obedecer,
você vai atingir tudo aquilo que você pode atingir em termos de glória, bênção e tudo mais. Quantas vezes um ser humano conseguiu cumprir isso? Nunca. E não foi diferente com Salomão, o filho de Davi. Não foi diferente com ele. Vamos ver como é que foi então a resposta de Salomão a isso? Salomão, aqui, irmãos, esse verso aqui, ele é pequenininho, ele fala, ele dá essa ordem, mas se a gente for lá em 2 Crônicas, eu vou pedir para você abrir lá, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 17 em diante, você vai ter isso de uma forma bem detalhada, o Senhor falando a Salomão, de uma forma bem mais detalhada. 2 Crônicas 7, capítulo 7, a partir do verso 17. Aqui é o Senhor pegando essa promessa que ele faz, essa condição que ele faz aqui, mas aqui ele está falando diretamente, novamente, a Salomão, mas de uma maneira bem mais detalhada. E ele vai dizer assim, Deus falando para Salomão, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, as minhas leis, e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Vocês percebem aqui a mesma situação, mas aqui de uma maneira mais detalhada. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi e fordes, e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, o templo, lançarei longe da minha presença. O templo é maravilhoso, não sei o quê. Desobedece, para você ver o que vai acontecer. E a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Dessa casa agora tão exaltada, né? Lembra? Todo mundo exaltando e cantando e louvando e sacrificando. Todo aquele que por ela passar, quando ela estiver destruída, pasmará e dirá, nossa, por que procedeu o Senhor assim com essa terra e essa casa? E será respondido a essa pessoa, por quê? Porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram, e por isso o Senhor trouxe sobre eles esse mal. Isso aqui, o Senhor está avisando Salomão. O Senhor está avisando o homem que, segundo a palavra, foi um dos homens mais sábios que passou por toda a história. Um homem poderoso, um homem sábio, um homem que tinha sido educado por Davi, né? Ali conhecia as coisas e tudo mais. Um homem abençoado. Então eu pensaria assim, nossa, depois de um aviso desse, ele vai obedecer, né? Vai obedecer. Vamos ver o que aconteceu? 1 Reis 11. Eu vou ler uns textos, são textos um pouco longos, mas é importante para a gente entender de fato, porque, irmãos, isso tudo aconteceu de fato com pessoas na história. Salomão existiu? Isso aqui aconteceu de fato. Essas coisas são reais. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 4. Aqui a gente vai ver o fim de Salomão. O que ele fez no fim da vida dele? Sendo já velho, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Salomão, então, ele descumprindo mandamentos e ordenanças do Senhor, ele se casa com mulheres de várias nacionalidades, e cada qual com seus deuses, né? E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Olha o que Salomão fez, irmãos. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, Salomão que construiu o templo, olha só como a gente tem que tomar cuidado com as nossas obras, né? Você faz obras maravilhosas. Salomão fez o templo, ele devia, irmão, se salvação fosse por obra, Salomão fez o templo do Senhor. Mas olha o que acontece com o homem. Nesse tempo, Salomão, que tinha edificado o templo para o Senhor, fez o quê? Edificou um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Salomão teve mais de 700 mulheres. Então dá para a gente pensar quantas eram estrangeiras e quantas, de fato, efetivamente, ele construiu deuses e mais templos, locais de sacrifício, abominações e abominações, abominações diante do Senhor. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão,
pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. O Senhor apareceu, Salomão teve esse privilégio de 2 vezes estar na presença do Senhor, falar com ele. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. E por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e ele tinha avisado, a gente acabou de ler, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino, e vou dá-lo ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi, o teu pai, mas da mão do teu filho eu o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, por amor de Davi. Ele vai repetir. Eu vou dar uma tribo, darei uma tribo a teu filho, meu servo, e por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus tinha escolhido Jerusalém. Deus tinha escolhido Davi. Salomão descumpriu os preceitos do Senhor. Mas por amor a Davi e por amor a Jerusalém, o Senhor disse o quê? Eu vou dar o reino para um servo teu. Isso aconteceu logo depois que Salomão morreu. Eu vou dar para um servo teu. Então, as 10 tribos do norte acabam se reunindo ali em outra tribo, né, o reino do norte, e o reino do sul, que é o reino onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo, onde ficava de fato o filho de Salomão, ficaram só com 2 das 12 tribos ali. Irmãos, quando você lê tudo isso, você olha e fala, bom, então o que serve esse salmo? Foi um salmo dito por Salomão, ele mesmo descumpriu o salmo, logo essas bênçãos não serão aproveitadas de forma alguma por ninguém. De fato, ele desobedece, né? O povo, eu fico pensando um judeu piedoso vendo tudo isso, ele estava ali, ele escuta o salmo, ele fala, nossa, glória ao Senhor e tal, aí de repente ele vai vendo o rumo que Salomão está tomando, ele fala, isso não vai dar certo. E aí, logo em seguida, Salomão morre, o reino é dividido, acontecem guerras, as pessoas morrem, aquela tristeza, toda aquela situação, esse salmo aqui não se cumpriu. Mas, irmãos, eu faço essa pergunta, esse salmo não se cumpriu? Essas promessas, elas foram vazias, porque, inspirado pelo Espírito Santo, Salomão disse tudo isso, mas no final das contas ele não conseguiu cumprir, então caiu tudo por terra? E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, a gente hoje pode olhar e descobrir que tudo aquilo que o Senhor havia prescrito aqui aconteceu. Não através de Salomão. Salomão não deu conta. Salomão era um homem como eu e você. Mas naquilo que um homem como eu e você, como Salomão, como o próprio Davi, não tem condição de fazer, porque nós não temos a menor condição de fazer nada, absolutamente nada, porque nós estamos contaminados pelo pecado, nós não conseguimos, nossas obras são trapos de imundícia, como nós sempre falamos aqui. O Senhor Deus, na pessoa do seu Filho, se faz homem. Ele, que também é raiz de Davi, rebento de Davi, lembra? Um filho teu, um filho de Davi vai assumir esse trono. E se ele obedecer os meus estatutos e os meus mandamentos, todas essas bênçãos que vocês acabaram de ver aqui, elas poderão ser usufruídas por você. Mas não foi Salomão. E eu fico pensando, de Salomão até Cristo foram mais de 700, 800 anos. E os judeus olhavam aquilo e eles sabiam. Não foi Salomão, mas possivelmente virá um dia um rebento de Davi que cumprirá todos esses estatutos e mandamentos e tudo então será consumado de fato. Irmãos, eu imagino que está bem claro para nós quem é esse filho de Davi, que viria 800 anos depois e iria de fato cumprir essa ordem, esse estatuto, essa determinação. Aqui ele se identifica dessa forma. Se você abrir em Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Aqui a gente está vendo o fim de tudo. E ele vai dizer assim, esse filho de Davi que de fato cumpriu toda a lei. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. No caso, a carta de Apocalipse. E ele se identifica de uma maneira mais clara que isso é impossível. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Irmãos, Cristo cumpriu esse salmo de maneira perfeita, santa e maravilhosa. Verso 12, lembra? Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Salomão não deu conta.
Roboão, Asaf era do norte, mas Asa, Manassés, Jeoaquim, nenhum daqueles homens deram conta. E o povo ali esperando, talvez eu fico pensando, vinha um rei novo, será que agora com esse vai? E não ia, e não ia. Não, nenhum dava conta. Mas um filho de Davi, vindo bem mais lá na frente, mas ele era filho de Deus em primeiro lugar, ele vem à terra e ele faz aquilo que nenhum de nós conseguimos ou conseguiríamos de forma alguma. Ele cumpre toda a lei, todos os estatutos, todas as ordenanças, todos os juízos de Deus. Ele cumpre de maneira plena, perfeita e maravilhosa. E porque ele fez isso, todos nós, eu e vocês, qualquer um de nós aqui, todos nós, na realidade, somos pecadores e não temos a menor condição de cumprir esses estatutos, essas ordenanças, esses juízos de forma perfeita, nunca conseguiremos fazer isso, nunca. E por isso nós somos, sim, condenáveis, porque nós não cumprimos porque nós não queremos, nós não cumprimos porque nós não temos disposição para isso. Um dia que é possível que você olhe para você e fale assim, não, mas teve um dia, nossa, que eu acordei com desejo de servir ao Senhor. Ah, teve um dia? Pode até ser que você teve um dia, mas pensa todos os outros dias, todas as outras horas e todos os outros momentos que você não desejou. Eu tenho certeza que foram a maioria. Nós somos culpáveis diante de Deus, irmãos. Nós somos condenáveis diante de Deus, totalmente. Nós merecemos a condenação que Ele propôs e que Ele não poupou, nesse caso aqui, o próprio templo. Por causa da promessa que Ele havia feito, por causa da desobediência de Salomão, filho de Davi, o homem amado pelo Senhor, sabe o que o Senhor fez com aquele templo maravilhoso, suntuoso? Destruiu. E a profecia se cumpre perfeitamente. As pessoas passavam e diziam, nossa, o que aconteceu aqui? O templo destruído virou motivo de chacota para todos os povos. Ah, porque o Senhor foi fraco? Não, foi o Senhor que fez aquilo. O que cabe a mim e a você, que somos tão frágeis, tão pecadores e tão estragados, né, de fábrica mesmo? A gente nasceu em pecado, como Salomão. Sabe qual é a única coisa que serve, que nós podemos fazer? Não, vamos tentar construir um templo maior que Salomão. Quem sabe o Senhor nos aceita? Tem gente que fez. Pessoas fazem, estão fazendo até hoje. Daqui uns dias vai ter outro que vai fazer um templo maior que o templo de Salomão. Não vai adiantar nada. A única coisa que você pode fazer é se valer da justiça, da obra, né, do cumprimento pleno e total da obra que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, que veio e morreu naquela cruz, no lugar de todo aquele que crê de fato nele, fez. Você já creu nisso? Você tem convicção disso no teu coração, que Jesus Cristo cumpriu aquilo que eu não posso cumprir? E que hoje eu posso me colocar diante do Senhor em alegria, paz, descanso. Não por causa de quem eu sou, porque nem Salomão podia fazer isso. Tanto que ele foi rejeitado naquele momento. Mas por causa da obra de Jesus. Você crê nisso? Você crê que a obra dele, de fato, te restaurou e te coloca na presença do Senhor por causa da obra dele e não do que você fez? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Se você não tem certeza disso, se você tem dúvida, se você não crê nisso, clame ao Senhor, busque a Ele. Isso não é algo que a gente constrói na nossa coração, na nossa mente. A gente não constrói isso, irmãos. Só o Espírito Santo pode pegar um coração de pedra e transformar num coração de carne. A gente está falando de ressurreição aqui. É uma ressurreição espiritual. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas se você está sentindo, nesse momento, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Entenda, o Espírito Santo já está tocando no seu coração. Clame a Ele. Senhor, me dá a direção. Fala comigo. Me dá a certeza da convicção de que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. Creia nesses termos. Busque ao Senhor. E aqui, irmãos, algumas breves aplicações. São 3 aplicações que eu quero fazer com os irmãos. Primeiro, nunca duvide das promessas do Senhor para o seu povo. Eu fico pensando, como eu falei, fiquei pensando num judeu piedoso lá naquela época. Ele fala, esse salmo aqui não vai dar certo não, isso aqui não se aplica. Irmãos, as promessas do Senhor são promessas do Senhor. São promessas do Senhor. O Senhor mente? Não. Então você deve conhecer as promessas do Senhor. Ano passado, retrasado agora, até se perde com essa pandemia aí, né? A gente estudou o livro do irmão A.W. Pink, e eu me lembro bem,
um capítulo de 2 folhas. Eu lembro que estava ali, as promessas, né? A Bíblia e as promessas. A gente estudou junto lá no grupo. 2 folhas, como aquele texto mexeu comigo assim? Eu falei, nossa, eu sempre fui uma pessoa muito pessimista. Sempre. Essa é da minha natureza. Sempre fui muito pessimista, eu sempre espero o pior, de alguma forma. E aí aquele irmão, o irmão Pink, que foi o irmão que passou pelas provações mais terríveis. O cara foi expulso de todo quanto é lugar, morreu esquecido lá no interior da Austrália, mas que tinha o conhecimento, amava o Senhor sobre todas as coisas, lógico, da forma imperfeita dele. E ele escreve sobre a questão das promessas de Deus. O Senhor tem muitas promessas para nós, irmãos. Estão lá nas Escrituras. Por que nós não nos alegramos nela? Por que nós não oramos sobre elas? Por que nós não clamamos por elas? Às vezes eu preciso de sabedoria para tomar uma decisão. O que Tiago nos ensina, inspirado pelo Espírito? Você precisa de sabedoria? Peça ao Senhor. Peça sem duvidar, mas peça, que o Senhor dá. Isso é uma promessa, irmãos. Então, às vezes, a gente fica muito... não vai dar. Irmãos, eu aprendi uma lição com isso. A gente tem que buscar. O Senhor tem essas promessas lá na palavra. Agora, a segunda aplicação, e aí é um cuidado. Então, vamos buscar as promessas de Deus. O que Deus prometeu para mim? Irmãos, é a Bíblia que fala quais são as promessas do Senhor. Tem muita gente aí prometendo um monte de coisa que não está nas Escrituras, mas que falam ao coração do homem. É dinheiro, é poder, é carro, é saúde para sempre, tudo é maravilhoso. Não é assim. Não é assim. Onde que estão as promessas do Senhor? Na palavra. Então, qual que é a segunda aplicação? Busque na palavra. Na palavra, não vá na boca de ninguém. As pessoas são mentirosas. As pessoas pregam para o próprio ventre. Elas falam o que elas querem ouvir e querem que os outros ouçam. Busque na palavra quais são as promessas reais e verdadeiras do Senhor. E mais um detalhe, lembre-se sempre. Então, qual que é a aplicação aqui? Leia a palavra, conheça a palavra para que você não seja enganado. Porque gente falando o que você quer ouvir, você não precisa ir longe. Você pode ligar o rádio, você pode ligar a TV, toda hora vai ter alguém falando o que você quer ouvir. A palavra, ela fala aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer. Então, busque na palavra, conheça a palavra. Ah, mas eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu não gosto de... Aí vai ficar bem difícil. Aí vai ficar muito difícil. Irmãos, nós estamos num campo de guerra. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. O Senhor está conosco, se você crê no Evangelho? Sim. Mas, irmãos, vocês percebem que muitos dos sofrimentos temporais que vocês passam não são castigos de Deus porque você fez uma coisa errada, mas são consequências de atos errados que você fez porque você era ignorante. Davi foi ignorante da palavra, ele não buscou a palavra na hora que ele deveria, e quando ele foi carregar a arca ali, um homem morreu por causa disso. Davi, a palavra diz que ele muito se angustiou por isso. Puxa vida, se eu tivesse lido a palavra, isso talvez não teria acontecido. Então nós devemos buscar a palavra. Outra coisa, eu mereço essas bênçãos? Você não merece nada, nenhuma. Se o Senhor derramar, glória a Deus por isso. Por que nós podemos ter acesso ao descanso de Deus, à paz com Deus, que são bênçãos também, e a todas as outras bênçãos que estão nas Escrituras? Por causa da obra que o Senhor fez. Ele tem direito a essas bênçãos, e Ele, quando Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como Ele quer, e da forma como nós precisamos, Ele as derramará sobre nós. E se Ele não derramar a bênção X ou Y que eu quero? Ele sabe o que está fazendo. Por isso que quando a gente foi ensinado a orar pelo nosso Senhor, Ele ensinou o que para nós? Seja feita a tua vontade. Isso tem que estar sempre no nosso... Senhor, a tua palavra fala de bênçãos dessa natureza ou da outra tal, mas que seja feita a tua vontade. O verdadeiro crente, ele tem que sempre orar assim. E por último, 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Olhem para Salomão. Se você fosse pensar em alguém que, esse não vai cair, era Salomão. Rico, sábio, poderoso, filho de Davi, ungido. Salomão teve o privilégio de, por 2 vezes, falar diretamente com o Senhor. Salomão se afastou do Senhor. Como que começa o afastamento de Salomão? Desobedecendo a Deus. Ele desobedece ao Senhor. Ele vai desobedecendo, ele casa com as mulheres que ele não poderia casar, ele adora os deuses que ele não poderia adorar, ele vai separando. Talvez hoje você esteja numa situação tal que você fala assim, glória a Deus, eu estou muito bem, estou feliz, estou lá na igreja, isso nunca vai acontecer comigo.
Irmãos, ninguém aqui que creu de fato no Evangelho vai perder a salvação. Ninguém. Quem uma vez foi feito filho não deixa de ser filho. Simples assim. Mas todos nós que ainda carregamos no nosso corpo o pecado, a marca do pecado, todos nós estamos, sim, sujeitos à queda. Depravação total. Irmãos, nós somos pecadores. Em cada molécula do nosso corpo há pecado. Ah, mas habita o Espírito Santo em mim? Sim. E é por isso que você não está fazendo todo o mal que você poderia estar fazendo. Mas habita dentro de nós. Isso deve nos levar a que postura, irmãos? Nós devemos vigiar, nós devemos orar, nós devemos conhecer as Escrituras, nós devemos andar em comunhão com o Senhor, consequentemente andar em comunhão com os nossos irmãos e sempre estar sensível à voz do Espírito. Se Ele falou para você, saia daí, pare com isso, você pecou, irmãos, não lute com o Espírito, arrependa, peça perdão, peça ajuda. Você está sendo tentado? Como Hebreus nos diz, clame ao Senhor. Jesus Cristo foi tentado em tudo e Ele é fiel e Ele pode te ajudar. Irmãos, nunca se esqueça disso. Muitas vezes nós somos orgulhosos, nós achamos, isso comigo não acontece. Ah, fulano adulterou, ciclano brigou do trânsito, ciclano fez aquilo. Ah, isso comigo não. Todos nós somos potenciais pecadores em qualquer área, em qualquer pecado possível. Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes, muitas coisas. Ele foi um homem que tinha o conhecimento e ele caiu. Por quê? Porque ele não foi diligente naquilo que ele deveria ser. Ele, deliberadamente, conscientemente, optou por pecar. E nós fazemos isso também. Então, nunca nos esqueçamos disso. Salomão caiu, a gente pode cair também. Não cair da graça e não ser salvo. O próprio Salomão, apesar de tudo isso, era um homem de Deus. Mas nós não precisaríamos passar por tudo isso. Nós não precisamos, talvez, passar por tantas coisas que nós passamos que são consequências dos nossos atos errados. E aqui a falha é nossa. Não coloque a culpa em Deus. Ah, o Senhor está me castigando. Cuidado. Geralmente a responsabilidade é toda nossa. Sempre é toda nossa. Sempre é toda nossa.